Boa noite a todos. É sempre com muito carinho, muita felicidade que nós viemos ao Núcleo Espírita Chico Xavier. Agradecemos a presença dos irmãos encarnados, dos desencarnados, daqueles que nos veem através da telinha. E principalmente me sinto com o coração eternecido de ver presente aqui tantos jovens, né? Que delícia visualizar essa renovação que tão importante se faz para o nosso crescimento, o nosso aprendizado com vocês, né? Que estão à frente de tantas inovações que podem nos auxiliar e dividir aquilo que nós aqui viemos trazer. Nós vamos conversar nessa noite sobre suportar as provas. Nós vivemos num momento, e até num mês chamado Outubro Rosa, né? Que tem uma ligação direta com as mulheres e principalmente com o câncer de mama. Não apenas esse, que nós sabemos que muitas mulheres são acometidas, né? Mas um dos primeiros focos dessa campanha é o câncer de mama. Então, nós temos, como podemos perceber, várias ligações que podemos ficar atentos quanto às provas que viemos para resolver nessa vida. Provas estas que às vezes, ou muitas delas, nós temos dificuldade para suportar, ou no máximo tentamos suportar, quando na verdade precisamos compreender. E eu acho muito interessante, porque nós sabemos que no Livro dos Espíritos nós encontramos questões que nos falam sobre a questão das provas, né? Mas eu vim hoje trazer uma mensagem que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e que fala sobre honrar pai e mãe. E é interessante, né? Porque assim, a gente está falando de sofrimento, tal, parece que não tem muito a ver com essa história de honrai o vosso pai e vossa mãe. A princípio, nós acreditamos que isso não seja um sofrimento. Querer bem meu pai, minha mãe, não é tão difícil, parece, não parece? Mas quando eles precisam de nós, quando eles se tornam nossos filhos, aos quais nós precisamos cuidar, mas ainda assim se mantêm nossos pais, a quem eles querem mandar. Tudo isso, meus irmãos, faz parte das provas, das vivências, das experiências que nós viemos cumprir nessa caminhada. Porque é só através do exercício constante de enfrentamento a essas provas diárias que nós vamos conseguir finalizar este curso terreno. Porque sem a prova, nós não conseguimos avaliar o quanto aprendemos dos ensinamentos que aqui viemos adquirir. E, então, nesse capítulo 15, nós temos uma declaração em que Santo Agostinho ditou em Paris, 1862, que diz assim: Deus
não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. E eu tenho pensado muito nisso, porque muitas vezes a gente acorda já pensando assim: mais um dia. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter forças? E aí eu me lembro, nesse momento, muitas vezes, quando os discípulos apavorados acordaram Jesus. Senhor, nós vamos morrer, todos apavorados, né? Ninguém vai aguentar esse vendaval, vai virar o barco, a gente não sabe nadar, vai morrer todo mundo e o Senhor está aí dormindo. E qual é a resposta? Ah, homens de pouca fé. Além disso, além desse dar crédito ao nosso Pai, que, como diz Santo Agostinho, não dá prova superior às nossas forças, nós temos que confiar e assumir que nós temos esta força. E aí eu vou usar uma brincadeira que na dança a gente costumava usar muito, que é, como é mês Outubro Rosa, né? E esses dias eu escutei a Maísa Braga comentando que esses tempos de palestras antigas dela, tá? Que vira e mexe eu fico em casa olhando palestras. E ela dizendo, né, que depois eu posso lembrar o nome do santo, mas agora vai só a história. Que aquelas que optam em vir como mulheres é porque elas têm condições de enfrentar e querem enfrentar maiores provas. E aí, usando o trocadilho da dança que eu estava dizendo para vocês, que a gente costuma dizer assim, porque a gente tira a força do útero. Tira a força do útero, a gente dizia para as bailarinas na hora dos ensaios, né? Vai, tem que botar toda a vontade, senão a coisa não sai. Às vezes a gente está esgotado e a gente pensa, não vou conseguir. E aí eu me lembro da professora que dizia, vai sim, quero saber, tira a força do útero, porque é a única que consegue trazer ao nosso mundo uma nova vida. Dói, mas nós somos capazes de suportá-la e de trazermos uma nova vida, uma nova esperança. Quando achamos que já estamos sem forças e alguém nos diz, mais uma vez, e nós acreditamos e damos a luz. E é essa a luz, e é esse suspiro, e é essa última força que, quando nos sentimos enfraquecidos, precisamos buscar para, ao abrir os olhos toda manhã, pensarmos: nada será maior do que as minhas forças. Ou, melhor dizendo, da força que eu tenho do meu Pai. A força que meu Pai me deu para que eu tenha condições de suportar, de enfrentar, de entender, de aceitar
as minhas provas. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Nós somos todos muito carentes. Somos ainda muito crianças na nossa caminhada espiritual. E aí a gente tende a se melindrar. A pessoa não faz como a gente quer, não fala como a gente esperava, não nos olha como nós desejávamos, diz não aos nossos quereres, ouvir às costas as nossas falas. Nós nos sentimos arrasados. A ingratidão, a mágoa, sentimento que nos fere. E aí, nós enfraquecemos e nos damos o direito de dizermos: não tenho força. É ruim? É péssimo. Quem é que gosta de ser contrariado? Quem é que gosta de não ser olhado, admirado, aceito, acariciado, amado, respeitado? Mas por que será? Por que que eu tenho que enfrentar tanta desarmonia? Tantos que não me compreendem. Qual é o meu problema? Ou qual é o problema dos outros, que seria muito mais fácil de apontar? E aí, nós voltamos lá nos ensinamentos, em que nada é por acaso. E que nós, se olharmos para nós mesmos, sem precisar ir atrás de regressão, porque também, como disse a Maísa nessa palestra que eu ouvi, para que a gente vai procurar botar a cara a tapa de novo? Lembrar de tudo que fez de errado. Para quê? Quem é de nós aqui que pensa que um dia foi melhor do que está hoje? Se pensam, sinto muito. Vamos estudar mais um pouquinho, porque é preciso e necessário entender que nós sempre estamos no nosso melhor. Pode não ser o ideal, que com certeza não é, mas somos seres em evolução constante e, como tal, nós estaremos e estamos sempre na nossa melhor fase. E dela precisamos desejar sermos ainda melhores. Então não precisa ver o que ficou lá atrás. O que ficou, ficou. O que nós precisamos é acreditar no que nós podemos e aonde nós queremos chegar. E para que consigamos entender todas as questões das provas que viemos preencher aqui, nessa escola chamada vida, nós temos que nos esforçar.
E esse esforço vem da compreensão de que nada me acontece por acaso. E se hoje eu me sinto vítima, com certeza, ontem eu fui o algoz. E sabendo disso, e precisando entender isso, se faz necessário que saibamos reagir com benevolência. Porque aí sim nós estaremos transformando, talvez não aos nossos algozes de hoje, mas a nós mesmos, para que não nos tornemos nem algozes novamente e muito menos vítimas de nós mesmos. É entendendo que nada é mais forte do que nós mesmos para conseguirmos suportar, enfrentar, transpassar pelas provas que se fazem na nossa caminhada. Ó, que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. E aqui tem duas coisas muito importantes para serem vistas, entendidas e apreendidas. A primeira, a questão de que nosso Pai é um Pai de amor e bondade e que não nos quer ver sofrendo. Se nós, pais terrenos, já fazemos todo o nosso possível para protegermos os nossos filhos de suas dores, de suas cabeçadas, de seus erros. E ainda assim, muitas vezes precisamos e temos até que observá-los fazendo os próprios curativos das próprias feridas auto-infligidas por eles mesmos, né? Imaginem o nosso Pai. Ele não quer nos ver sofrendo e Ele faz o possível para tirar-nos desse sofrimento. Porque não foi Ele que o colocou em cada um de nós. Nós é que encontramos pela preguiça, pela vaidade, essa ânsia pelo novo, pelo poder, enfim, nós é que procuramos desvios aparentemente mais fáceis, mais rápidos, para que consigamos chegar ao objetivo desejado.
Porém, na maioria das vezes, além do caminho ser errado, o objetivo, na maioria das vezes, também é equivocado. É aquela ânsia de procurar ser feliz e, para isso, trabalhar, passar por cima de quem der para se adquirir a felicidade material. E quando se chega lá, quem chega, pode encontrar o pote de ouro, mas não achará a felicidade. E aí terá que fazer o caminho todo outra vez, por outros lados, de outras formas. Não voltará, porque nenhum de nós volta. É sempre para frente. Deus nos impulsiona. Ele não quer que nós voltemos lá para dar a cara a tapa, para se mostrar. Não. Ele diz, esquece. Ficou lá atrás. Vai e não voltes a pecar. Era assim que ele falava para todos aqueles que se aproximavam dele pedindo: o que eu faço? Vai, só vai, não volta, segue em frente. Porque voltar não vai adiantar. Como dizia Chico, eu não posso voltar para fazer um novo começo, mas eu tenho que continuar para procurar fazer um novo final. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Em si. Vejam como se faz importante nós nos esforçarmos para passarmos pelos sofrimentos, para que, mudando em nós mesmos as tendências do mal, consigamos cicatrizar a dor. Agora me lembrei, tendo hoje a presença do meu esposo aqui, que esse final de semana eles fizeram uma caminhada. Eu não posso fazer trilha, devido a uns outros fatores além do braço agora. E eu sei que eles enfrentaram, teve uma das amigas que foi, que ela disse, teve uma hora que eu parei e disse, espera, porque eu não estou aguentando. Mas eles tinham um ideal, que era chegar ao final daquela trilha. E ainda assim, mesmo com dor, eu vi que ela até ralou o joelho, acho que ela deve ter caído. E com todo o esforço que eles fizeram, com todo o sofrimento daquela caminhada extensa, em meio ao caminho eles conseguiram deslumbrar coisas lindas, paisagens magníficas. Eu não pude enfrentar as dores deles e por isso também não vi as paisagens, não presencialmente, porque elas são exclusivas daquele momento que eles passaram. Então, quando se fala que de mais reconfortante depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Porque para
partir do momento que ela não deu bola para o joelho arranhado, que ela parou, se refez, respirou e foi até o final, que prazer da conquista. Foi fácil? Não. Às vezes o caminho ainda é pior, tem espinhos. Quantas trilhas a gente não já fez, e alguns de vocês talvez já andaram pelas matas dessa terra maravilhosa? Quantos mosquitos, formigas nos morderam, picaram, e ainda assim a gente gostava de ir lá no meio daquela floresta magnífica, passear, tomar banho nas cachoeiras, nos deliciar dos presentes, dos consolos da nossa irmã natureza. Né? Então, vejam que nada é impossível quando nós temos a certeza da razão que nos faz passar por essas dificuldades, por essas dores. Porque se nós realmente queremos chegar ao final daquela trilha, nós vamos ter que ter paciência, respirar fundo, parar um pouco se necessário, porém, não deveríamos nos dar o direito de desistir. Porque voltar vai só nos levar aonde estávamos. Seguir é a opção. Vai e não voltes. Segue em frente. É essa a mensagem que Jesus nos deixou. E para tudo. Para tudo. Porque muitas vezes a gente olha as mensagens por um único foco. Ah, porque Jesus curou lá o cego. Então falou para ele ser bonzinho. Então, quando Jesus me curar de tal problema de saúde, eu vou voltar a ser bonzinho. Não, gente. A questão não está só ali. Suportar as provas é muito mais e também as dores do corpo, as da alma. Os sentimentos morais que nos fazem ter o enfrentamento diário do chamado. Opa, não quero para mim, não quero para o outro. Opa, eu me amo assim, preciso amar ao outro, aos outros. Não é aquele. Jesus não falou assim, ame a você mesmo como ama o outro, o seu marido, o seu próximo ali, sua família. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E o próximo é qualquer um que nós encontramos na nossa caminhada. Desde aquele que está no semáforo àquele que mora no apartamento do lado ou aquele que divide a cama conosco. Todos são nossos
próximos. Não há limite nessa aproximação. Ela não tem distância. Porque para o amor, para a energia benfazeja que nos sustenta, não há distância. É muito bom quando a gente se aproxima, se vê, se toca, como hoje nós conversávamos. Mas o sentimento, o desejo que a gente nutre uns pelos outros, ele nos acompanha, mesmo na distância física. Porque basta nós lembrarmos de um olhar, de um sorriso, que nós nos refazemos dessa energia. Quem dera, quando lembramos e direcionamos o nosso pensamento a Deus. Que lembrando, não está fora, mas sim dentro de cada um de nós. Era isso. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Que a vontade do Pai, que as palavras de Santo Agostinho mantenham-se em nossas mentes e em nosso coração, norteando a nossa caminhada. Obrigada a todos.